Olá, é cada dia mais comum conhecermos alguém na família ou entre amigos que tem Alzheimer. Alzheimer é uma das demências mais comuns e tem também íntima relação com o processo de envelhecimento. Agora, são muitas as dúvidas hoje, porque as mídias sociais, as redes, todo mundo fala: tem tudo em termos de diagnóstico, tudo em termos de tratamento. Tem ou não tem? Vamos esclarecer hoje com uma das principais especialistas neste assunto, a doutora Sônia Bruck. Vou apresentá-la melhor a vocês. Doutora Sônia Bruck, ela é professora livre-docente em neurologia, coordenadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é também responsável pelo Ambulatório de Neurologia Cognitiva do Hospital Santa Marcelina. Doutora Sônia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lina, obrigada pela oportunidade. Vamos, Super então, tentar importante. dirimir o máximo possível de dúvidas, né? E como temos dúvidas. Então, eu queria primeiro, doutora Sônia, explica para a gente, resumidamente, o que é a doença de Alzheimer. Bom, como você bem disse, a doença de Alzheimer é uma demência, né? A principal causa de demência está ligada ao envelhecimento. O que quer dizer isso? Conforme as pessoas vão envelhecendo, aumenta a chance de ter doença de Alzheimer, né? É importante falar que não é a única demência, né? A gente tem várias causas. Então, demência vascular, demência, por exemplo, frontotemporal, enfim. Mas a doença de Alzheimer é a mais frequente e mais ligada a esse processo de envelhecer. Hoje nós estamos falando em quantas pessoas hoje no Brasil? Por volta de uns 3 milhões de pessoas com demência, né? Sendo Tá. que 70% destas teriam doença de Alzheimer. E Alzheimer é uma doença que afeta, na verdade, a família inteira, né? Porque esse processo de evolução da doença acaba impactando a família toda. Com certeza. Afeta a família não só do ponto de vista emocional, de desgaste, né, de cuidados, enfim, da dedicação que vai ser diferente, a relação entre as pessoas, enfim, mas também do ponto de vista econômico, né? A gente não pode deixar de pensar que uma família que tem uma pessoa com doença de Alzheimer, pode ser que algum dos familiares tenha que ser o cuidador, né? E Uhum. essa pessoa pode deixar de trabalhar, então diminui os ganhos da família, ou mesmo o próprio paciente deixa, se for numa idade mais precoce, a próprio que seria o provedor da família, o provedor, enfim, deixa também de ganhar, né? E comprometendo então a sustentabilidade dessa família, né? Isso se a gente for pensar só nos custos dentro da família. Além do que, a gente tem os custos relacionados à medicação, procura médico, né? Ou terapias, por exemplo, uma reabilitação cognitiva, ou uma fisioterapia, ou terapia fonoaudiológica. Então, exige um cuidado amplo, né? Um paciente com doença de Alzheimer. Sim, e que nós vamos abordar já já todo o tratamento, não medicamentoso e medicamentoso. Mas antes, para o nosso telespectador, vale a gente lembrar alguns sinais de alerta. Quais são os principais sintomas? Sem dúvida nenhuma, a doença de Alzheimer, ela afeta a cognição ou o comportamento, né? Na verdade. E o principal sintoma mais frequente é comprometimento de memória, né? Então, a pessoa tem dificuldades de guardar novas informações, né? Se a gente for pensar, todo mundo se queixa de perda de memória, né? Uhum. Então, você tem que se o familiar, um amigo ou a própria pessoa se considerar em relação ao que ela era antes. Como que essa pessoa era um ano atrás, por exemplo, né? Essa Uhum. queixa de memória tem um impacto ou uma dificuldade de exercer determinadas atividades que antes fazia facilmente, demora mais tempo para fazer. Então, nada melhor do que comparar a pessoa ao que ela era antes. Boa, ótima dica. Agora, vamos entrar na questão do diagnóstico, né?
Muito se fala hoje em dia, doutora Sônia, sobre as formas de diagnosticar Alzheimer e que é possível a gente identificar a doença até 10 anos antes, às vezes, dela se manifestar propriamente dita. Explica isso para a gente, o que é fato, o que a gente tem hoje no Brasil, de fato. Bom, o diagnóstico, a pessoa chega à consulta com a sua queixa, né? A gente faz uma avaliação para ver se, de fato, a queixa tem procedência, qual é o tipo de queixa, a duração, se tem outras doenças concomitantes, né? Uma depressão, que pode dar alterações cognitivas, ou, sei lá, uma insuficiência renal que não está bem controlada, enfim, né? A gente vê toda essa parte. Não tendo isso, a gente faz exames de imagem, né? Porque muitas pessoas podem ter pequenos derrames que foram assintomáticos, então, tendo uma causa mais vascular, enfim. A gente faz o exame de imagem e estabelece, então, um diagnóstico de doença de Alzheimer, a partir de todo o conjunto que a gente observa. Além disso, a gente tem alguns exames que podem dar mais certeza do diagnóstico, que a gente chama de biomarcadores, né? Os mais frequentemente utilizados, até há bem pouco tempo, eram os marcadores da doença de Alzheimer do líquor, né? Do líquido céfalo-raquidiano. Então, você dosava umas proteínas, que é a proteína beta-amiloide, a proteína tal e uma parte dessa proteína tal que a gente chama de tal fosforilada, né? Então, essas três medidas dão o diagnóstico de maior certeza da doença de Alzheimer ou afastam a doença de Alzheimer, né? Outro tipo de exame é um exame de imagem que a gente chama de PET, que é tomografia por emissão de pósitrons, né? Você injeta uma substância que é marcada, essa substância vai no cérebro e se liga a determinadas regiões. Então, quando ela é ligada à glicose, a gente vê o metabolismo, a atividade cerebral de determinadas regiões. E a doença de Alzheimer tem um padrão em que você tem uma diminuição desse metabolismo. Então, também ajuda nesse diagnóstico. Além disso, a gente tem o PET, em que essa substância que é injetada, ela se liga à proteína beta-amiloide que está depositada no cérebro da doença do indivíduo com doença de Alzheimer. Então, você vê lá na imagem que o indivíduo tem amiloide no cérebro, né? Isso também faz o diagnóstico de doença de Alzheimer. E mais recentemente, tem os biomarcadores no sangue, né? Que é justamente essa proteína amiloide, a proteína tal, fosforilada, e você dosa isso no sangue. Este exame de sangue, por enquanto, não se tem padronização para o Brasil. Portanto, ele não é liberado pela Anvisa para ser feito no Brasil. Então, os laboratórios que fazem esse exame, eles enviam o sangue para fora do país, né? Estados Unidos e Europa? Isso, principalmente para os Estados Unidos, né? Então, o processo de padronização aqui no Brasil vai ser fundamental para que ele seja mais ampliado. Agora, o problema é o seguinte, eu posso ter, como você falou, marcador amiloide 10, 15 anos antes de desenvolver o quadro cognitivo, né? O que quer dizer isso? Só que você tem um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer, mas não te dá certeza que você vai ter doença de Alzheimer. Um monte de gente que tem amiloide, né, depositado, lá faz o PET amiloide, você vê que tem amiloide na cabeça, se acompanha por anos e anos e anos e não acontece nada, né? Então, esse tipo de exame, quando não há sintoma, quando você não tem um porquê fazer, né? Ou um sintoma frustro, estou com problema de esquecimento. Tá, mas isso impacta, como que é isso, enfim. Se você não tem isso, não tem uma indicação precisa, você só vai gerar ansiedade
numa pessoa que talvez nunca vá ter doença de Alzheimer, né? O quadro cognitivo da doença de Alzheimer, na verdade. Nossa, mas essa informação é mega importante, porque eu recebi muitas dúvidas assim, nossa, eu preciso fazer esse exame de sangue para saber se eu vou ter a doença. Quer dizer, não significa necessariamente, então, que a pessoa vai desenvolver Alzheimer, mesmo que Não. ela tenha essa... Uhum. Isso. Agora, em geral... Se ela tirar todos os fatores de risco que podem levar à doença de Alzheimer, ela pode protelar, se fosse ter, pode ter numa idade mais avançada, né? Ou mesmo não ter. Então, todos aqueles fatores, exercício físico, tratar a depressão, parar de fumar, ter uma boa alimentação, tratar perda auditiva. Perda auditiva, perda visual, né? Então, tudo isso, se você tratar todas as suas doenças, hipertensão, diabetes, colesterol alto, etc. Bom, enfim, se tratar inteiramente e ter uma boa alimentação e hábitos de vida, você pode protelar mais o aparecimento da doença. Então, o indivíduo que tem esses biomarcadores positivos, ele tem um risco aumentado de ter a doença. Mas veja, a gente pode sair na rua, ser atropelado e você vai morrer e não teve nada. Ou você pode ter um infarto, não é? A gente vive e tem outros problemas, né, que podem acontecer. Então, assim, não vejo vantagem alguma numa pessoa que não tem quadro clínico fazer um exame que só vai, enfim, deixá-la mais preocupada. Doutora Sônia, biomarcadores e esses exames, por exemplo, o PET, que você acabou de citar para a gente, em geral, no Brasil, eles identificam um diagnóstico, de certa maneira, meio tardio? Na verdade, você pode fazer, porque assim, a gente tem um contínuo da doença de Alzheimer, né? Tá. Você pode ter, então, os biomarcadores num cérebro sadio, né? Sem nenhum sintoma, então o indivíduo é assintomático. O indivíduo pode ter o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, quer dizer, a pessoa tem sintoma, faz os testes, realmente a gente observa que tem uma perda cognitiva, mas ele é funcionalmente bom, né? Então, por isso que é comprometimento cognitivo leve. E a partir do momento em que a pessoa passa a ter dificuldades nas atividades diárias, a gente caracteriza como o nível, vamos dizer, de demência, né? Tá. Então, a gente pode fazer esse diagnóstico no indivíduo com comprometimento cognitivo leve, né? Então, comprometimento cognitivo leve devido à doença de Alzheimer, né? E isso a gente... Pode falar. Não, pode complementar. Isso, mesmo esses indivíduos, se a gente acompanhar ao longo do tempo, às vezes esses indivíduos não evoluem, né? Tem uma chance muito maior de desenvolver a doença de Alzheimer, mas a gente acompanha muitos desses casos e esses indivíduos não vão para um quadro demencial. Então, assim, nessa fase, quando a gente tiver aqui no Brasil o tratamento para evitar a progressão para a demência, é possível que a gente amplie essa investigação para ver se, de fato, esse comprometimento cognitivo é devido à doença de Alzheimer. Perfeito. Bom, então, eu vou ter que chamar... É possível se fazer esse diagnóstico aqui, né? Tá. O plasma se manda para fora, o líquor com os biomarcadores, eles estão disponíveis em alguns serviços públicos, poucos, e, claro, em particular, na rede privada, isso existe, né? Agora, antes da gente chamar o próximo bloco, em termos de diagnóstico ainda, e esse exame de sangue, né, que imagino que é mais barato e seja mais rápido do que os demais exames, você acha que qual que é a previsão que a gente vai ter no Brasil disponível aqui, sem precisar mandar para os Estados Unidos, por exemplo? Eu imagino que em um ano aproximadamente deva ter já algum resultado, né? Então não vai ser uma coisa muito demorada. Tá. Gente,
Doutora Sônia, eu vou chamar um rápido intervalo para que no próximo bloco a gente possa esclarecer sobre como tratar a doença de Alzheimer, ok? Perfeito. Você não sai daí não, que nós vamos esclarecer o que há de novidades, o que funciona e o que não funciona para tratar Alzheimer. Até já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre o que há de novidades, de fato, no Brasil para a doença de Alzheimer com a doutora Sônia Bruck. Doutora Sônia, em termos de tratamento, muito se fala hoje em dia, né, que há novos tratamentos já viáveis para a gente. Tem gente que fala que vai curar a doença de Alzheimer, tem gente que fala que vai bloquear, retardar a progressão da doença. Por gentileza, esclarece para a gente o que é, de fato, hoje, em termos de tratamento para Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer tem vários estudos em andamentos com vários tipos de tratamento, né? Desde tratamentos sintomáticos até esses tratamentos que a gente chama de modificadores da doença. Quer dizer, a pessoa tomaria a medicação e alteraria a evolução natural da doença, né? Não quer dizer cura, né? Tá. Até agora, não se permite, a gente não tem estudos de longo prazo que falam que isso vai ser uma cura, né? Tá. A gente tem, fora do Brasil, aprovados 2 medicações que são os anticorpos monoclonais. O que esses anticorpos fazem? Eles se ligam àquela proteína amiloide que está lá depositada no cérebro e tiram esse amiloide, né? Então, como a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, quer dizer, as células vão morrendo ao longo dos anos, você retirando isso, se tenta que essa progressão se reduza, né? E, como ela é progressiva, esse tratamento ele não vai beneficiar todo mundo, né? Quem já tem o quadro de demência instalado, principalmente um pouco mais avançado, não vai se beneficiar desse tratamento. Inclusive, é contraindicado, né? Porque ele vai tirar a proteína num cérebro que não vai ter células suficientemente boas para melhorar a situação, né? Então, esses tratamentos são preconizados no comprometimento cognitivo leve, né, em que você tem certeza que é doença de Alzheimer, e daí sim, os biomarcadores são fundamentais, é obrigatório que se tenha o biomarcador positivo. Então, comprometimento cognitivo leve devido à doença de Alzheimer ou a demência da doença de Alzheimer leve, uma forma muito leve. São essas pessoas que vão poder se utilizar desse tratamento, né? E, assim, até hoje, os estudos foram feitos, mas a gente não tem um estudo de longo prazo. Por exemplo, depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que é que acontece, de fato, com a evolução da doença? A gente deve ter isso agora, quer dizer, vai ter nos próximos anos, 1, 2, 3 anos, né? Vai ser possível dizer isso, mas até agora não dá para dizer. Agora, lá fora, Estados Unidos e Europa, isso já está aprovado? Esse tipo de medicamento, esses 2 medicamentos que você acabou de citar, eles já estão sendo administrados para pacientes? Estão sendo administrados para pacientes nessas circunstâncias, né? Claro que é uma medicação que é cara, né? Além dos custos da própria medicação, tem os custos envolvidos com a utilização da medicação. Por quê? Elas as 2 precisam de ressonâncias magnéticas do crânio periódicas, né? Por quê? Então, por volta de 5 a 6 ressonâncias por paciente, né? No longo do tratamento. Porque você precisa diagnosticar se tem microsangramentos
que ela pode dar, ou edema, que é um inchaço no cérebro, em regiões do cérebro. Isso é secundário à própria retirada do amiloide. Tem gente que não tem, outros vão ter. Alguns vão ter formas graves, né? Outros, umas formas leves ou assintomáticas. Esse tipo de alteração ocorre por volta de 30% a 40% dos indivíduos. Então, é obrigatório fazer isso. Um outro custo que aumenta, a gente precisa ter uma análise genética que a gente chama de ApoE. A ApoE, ela tem algumas formas, as pessoas têm. Quem tem ApoE, que a gente chama de E4, aumenta a chance de ter a doença de Alzheimer. E, ao mesmo tempo, aumenta a chance de ter esses efeitos colaterais. Então, é obrigatório que se faça isso também. Então, é mais um outro. Você tem que ter administração de 15 em 15 dias, né? Em locais especiais para darem essas medicações. Então, para você ter uma ideia, custa aproximadamente uns 50 mil reais tudo isso, né? Uau! Então, é um tratamento bastante oneroso e do ponto de vista de maiores efeitos colaterais do que a gente tinha até então com as medicações que a gente tem disponíveis. Então, o tratamento é individualizado, deve ser visto caso a caso, e isso vai exigir que as pessoas se qualifiquem para poder tratar esses pacientes, né? Esse é outro ponto bastante importante, né? A qualificação dos profissionais para poder acompanhar esses pacientes de fato, né? Nós estamos caminhando para o final do programa, então eu queria também, se você puder nos explicar, nós temos tratamentos disponíveis também pelo SUS hoje, né? Que são os preconizados para a gente poder tratar as pessoas que já têm a doença de Alzheimer e já têm a demência. Isso. Nós temos, qualquer pessoa pode pegar pelo sistema de medicação de alto custo, qualquer médico, mesmo em consultório privado, pode preencher a solicitação e o paciente pega, né? E então nós temos uma classe que são os anticolinesteráticos, quer dizer, o que eles fazem? Eles aumentam a acetilcolina disponível no cérebro, que vai ajudar a cognição. E uma outra classe de medicação é a memantina, que também ela é preconizada a ser utilizada nas fases moderada a grave, em associação com os anticolinesteráticos. E a memantina também é fornecida através do SUS. Agora, para encerrar, doutora Sônia, eu queria a sua opinião em termos de futuro, né? O que a senhora pode nos apresentar como assim? O que a senhora espera, como especialista, futuro para a gente diagnosticar e tratar Alzheimer no Brasil? No futuro próximo, eu espero que a gente tenha disponibilidade dos biomarcadores plasmáticos de uma forma mais barata, né? E que possivelmente seja incorporado ao SUS. Mas isso tem que estar atrelado a uma boa formação das pessoas. E como eu disse, não adianta ter biomarcador e não ter sintoma, né? Enfim, por enquanto a gente não dá para utilizar profilaticamente, não tem essa indicação, né? Então, e eu acredito que que vai acontecer é que, através do conhecimento que a gente tem da doença de Alzheimer, a gente provavelmente vai ter tratamentos que vão mexer no amiloide, vão mexer na proteína tal, vão mexer em outras alterações que tem de neuroinflamação, por exemplo. Então, vai ser ir além do tratamento sintomático. Então, a gente vai ter uma mescla de várias possíveis tratamentos. Bom, tomara que isso a gente tenha aí no menor tempo possível, né? E que a gente estimule, portanto, os hábitos saudáveis, as medidas protetoras, né, doutora Sônia? Exatamente. Até a gente conseguir chegar aí num diagnóstico em momento tão oportuno, com um tratamento muito mais eficaz, né?
Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi enriquecedora e muito esclarecedora para a Eu que gente. agradeço a oportunidade. Obrigada a todos vocês também. Continue nos acompanhando por aqui e nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.